Estamos de volta para o bloco final do Jornal Regional desta sexta-feira, trazendo aqui o quadro Ser Saudável. E para isso estamos recebendo aqui na bancada hoje o Dr. Eduardo Garcia Borne. O Dr. Eduardo é pediatra, também tem uma especialização aí pela PUC em saúde mental. Mas hoje nós vamos nos referir aqui à primeira especialidade dele, até porque nesse momento certamente muitas mães, muitos pais preocupados aí com a saúde dos seus filhos, justamente, doutor, num momento de transição de temperatura que nós temos aí, muitas vezes até com mais de uma estação no mesmo dia. Mas antes de mais nada, boa noite, uma satisfação recebê-lo aqui. Boa noite, Caio, boa noite a todos, né? E realmente as mudanças climáticas aí estão tomando uma importância muito grande nesses últimos tempos, né? Vide, inclusive, essa catástrofe no Japão, né? E a nossa catástrofe local aqui tem sido essa questão da poluição, no sentido de dar mais urticárias, lesões de pele que pode atingir as pessoas num dia onde a poluição fica muito restrita por causa de ou muito frio ou muito calor. Então as pessoas têm que cuidar com a pele. E isto a gente tem visto um fenômeno com muita frequência, a rinite também, rinite alérgica, coceira no nariz, né? A criança fica com o hábito de cutucar o nariz, as crianças também podem ter o hábito de coçar os olhos. Isso é um problema muito importante que seja visto, que as pessoas notem o sintoma de coçar os olhos, o nariz, porque isso não é um sintoma desejável e precisa ser explorado. E ainda dentro dessa faixa das doenças alérgicas, essas inversões térmicas, tanto pelo frio também como pelo calor, o ventinho no final de tarde, um dia muito sufocado, eles acabam disparando as rinites, as bronquites, né, e as laringites, que são doenças aí onde atinge o aparelho respiratório baixo, o pulmão, e, enfim, a garganta também pode ser inflamada, a sinusite também, que tem crescido em importância, que é a inflamação dos seios da face, e aí fazendo um processo inflamatório inicialmente, que pode às vezes evoluir para uma complicação, que pode aí dar uma pneumonia e doenças de uma maior importância. Então, doutor Eduardo, as condições climáticas têm uma influência direta sobre a saúde do indivíduo. Com essas mudanças tão constantes, acrescidas ao fato de estarmos numa cidade bastante industrializada, realmente há uma propensão muito grande aqui em Araucária a esse tipo de doença, e as crianças são mais suscetíveis a isso do que os adultos, ou não? Sim. Não daria para quantificar demais, todos somos suscetíveis, mas é claro que um aparelho imunológico que está começando a se desenvolver da criança pode ser atacado assim por algo mais desconhecido. Nós todos já comemos camarão, a primeira vez que alguém for comer camarão pode ter uma alergia, por exemplo, inchar o lábio, coçar muito os olhos, ou ter vômito, né? Existem alergias alimentares, alergias de contato e alergias, enfim, de outra ordem também, mais complexas. É um tema muito complexo, mas a cidade vem vendo, e não tem quem não tenha um parente que seja portador de alergia, de rinite. Pode ver que isso é muito comum, o uso das bombinhas, o uso dessas medicações agora, que têm uma eficácia importante se bem usados, se devidamente, adequadamente prescritos e bem usados. A gente percebe que há uma evolução no tratamento, uma diminuição das complicações, mas um aumento do custo no tratamento, com esses remédios caros, todos eles, alguns fornecidos pela rede, outro municipal, por exemplo, de saúde, que vem fazendo um trabalho no sentido de fornecer. Houve um incremento nisso, há pneumologistas na cidade, também houve um desenvolvimento nesse conhecimento. Então é preciso uma atenção especial à Araucária para essa questão do aparelho respiratório de todos nós, para a questão que você citou. Bom, as condições climáticas aí estão, as condições do ar aí estão também. O que eu posso fazer? Alguma forma de eu me antecipar, alguma forma de eu me prevenir? Enfim, o que pode ser feito? A questão até simples de ter uma casa mais arejada, enfim, esse tipo de situação? Todas essas providências que também a população já meio conhece, né? Evitar uma pessoa que tenha fenômenos alérgicos com frequência, tapetes, forrações, né? Cheiros fortes, ceras, materiais de construção. É muito comum você ter alguma empresa que faz algum tipo de fuligem e as crianças ao redor terem algum tipo de fenômeno respiratório mais constante. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar todas essas questões, né? Isso é importante e vai tomar uma importância cada vez maior aqui em Araucária. É um tema que isso é correlato com a literatura mundial, não é só aqui, isso acontece em todos os países em desenvolvimento, nos Estados Unidos. Houve um aumento da média desses pacientes alérgicos, isso bate com a literatura mundial
E a gente vê que isto vai acontecer, os custos estão aí mostrando, basta fazer um levantamento sério para a gente ver que isso é um problema que tende a se agravar e é preciso haver uma atenção muito especial para esse segmento. Doutor Eduardo, e as famosas viroses, o que dizer delas? Parece que nessa época do ano elas são ainda mais comuns? Sim. Olha, não dá para dizer não isso. São, não, de tão frequentes que são, não dá para situar nesse ponto. Elas trocam um pouco um perfil, há uns vírus que são mais assim, adaptados ao clima frio, mais ligadas à questão térmica, assim, a sensibilidade ao inverno propriamente dito, né? Isso são as gripes comuns que a gente chama de influenza, por exemplo, a influenza tipo A, que é essa nova gripe descoberta, a gripe tipo A, de 3 anos para cá, que vem numa evolução de tratamento e prevenção muito adequada com relação às vacinas e realmente diminuiu a mortalidade e a morbidade, que é a possibilidade disso causar doenças. Então, no começo a gente viu as gestantes falecendo em grande número e adultos jovens. Pediatria teve ali no começo alguns óbitos em pacientes que já tinham alguma complicação, ou cerebral ou pulmonar. No segundo ano a gente praticamente não teve óbitos infantis. E aqui no Cáritas não tivemos nenhum. E sequer recorremos a alguma outra internação também por complicações secundárias. Então a gente não precisa ter medo do influenza A, se bem adequadamente manejado no momento que está instalada a doença pelo médico. Claro, ninguém vai sair fazendo um diagnóstico de influenza A. Então o médico vai manejar, o pediatra, os clínicos vão manejar a influenza A, segundo um protocolo todo visto, que isso já está instituído pelo Ministério da Saúde. Então há toda uma normativa sobre isso. O que a gente vê é que a morbidade não é tão grande quanto se esperava, ela também arrefeceu lá no Japão. Eu estava vendo as cenas do tsunami hoje pela manhã, os japoneses lá, já com as suas máscaras, estão habituados ao que eles estavam. Então, em termos de prevenção nas viroses, o uso de máscara quando você estiver resfriado é adequado. É adequado e traz resultados. E a higiene das mãos. Não posso deixar de passar para todos a higiene das mãos, a mão bem lavada, não é só a aguinha. O álcool, eu acho que foi um procedimento que as mães notaram que funcionou, muita gente adotou e muita gente pode continuar adotando. Isso é uma medida saudável. As pessoas estão mais conscientes com relação a isso nos últimos tempos? A consciência que a gente fala no meio médico, né? O que houve de produtivo disso? Pode pensar que o medo causou um pouco pela nossa... Não estávamos habituados a lidar com isso enquanto sociedade. Os japoneses estão mais habituados, já estavam todos mascarados, o nenê já sabe, né? Vamos ver como eles vão enfrentar a catástrofe lá desse. Se for dar no Haiti, nós temos uma epidemia até hoje de cólera, pelo terremoto de 1 ano e meio atrás. Os japoneses vão dominar o terremoto em questão de 40 dias, 50 dias, já vai estar reconstruído lá. Talvez 3 meses, mas olha, não vai passar desse. Então, é esta possibilidade que cada sociedade tem de se organizar e enfrentar, que eu tenho de me unir a você, enfim, é esta possibilidade que dá o recurso para se defender disso. Nós precisamos desenvolver, e houve esse primeiro momento, esse susto, foi benéfico nesta nova formação que a gente tem que aprender a usar nas creches, tem que aprender a usar nos CMEs, qualquer aglomeração, o vidro aberto, né? O frio, que frio que eu passo? As mães têm muito essa dúvida, sensibilidade térmica. Digo, olha, é fácil. Se for calor, é o mesmo calor para você e para o bebê. Você vai estar de manga, eu vou estar de manga. Agora, se for frio, você vai estar mais aquecido e eu vou estar um pouquinho mais aquecido, o bebê. A criança tem um metabolismo um pouco mais lento, um pouco mais... Então, você vai estar no bebezinho, né? Para ele produzir o calor,